A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar. Olá, ouvintes sintonizados na Universidade 93,7. Meu nome é Camila Freitas e comigo está Ingrid Luiza. Olá, ouvintes. Olá, Camila. Eu sou a Ingrid Luiza e está no ar o programa de debate. A vinheta de abertura nos deu um gostinho do que iremos tratar hoje. O tema do nosso programa será relacionamentos mono- e poliafetivos. E para ficarmos por dentro do assunto antes do debate, precisamos deixar claro o que esses termos significam, do que exatamente estamos falando. Por conta disso, dividiremos o programa em 3 blocos. No primeiro, explicaremos e diferenciaremos os conceitos de monogamia, poligamia, monoafetividade e poliafetividade, apresentando o tema. No segundo bloco, falaremos sobre preconceitos, e para isso contaremos com a opinião do público sobre o assunto. E, por fim, traremos a voz da ciência para o nosso debate. O que explica o nosso anseio pela monogamia enquanto a maior parte dos animais são poligâmicos? Tudo isso agora no Universidade 93,7. Antes de iniciar o primeiro bloco do programa, vamos apresentar quem estará conosco nessa roda de conversa. Felipe Luz tem 26 anos e é produtor de conteúdo audiovisual para a internet. Em 2013, começou com sua namorada Isabela Saldanha um canal no YouTube que ganhou visibilidade em agosto de 2017. Eles publicaram um vídeo falando abertamente sobre seu relacionamento poliamor. Na mesa, contamos também com a professora de Sociologia da Rede Estadual de São Paulo, Fernanda Ramos Varela, de 29 anos. Ela é graduada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de São Paulo. Também é autora da monografia Rede de Relações Livres, uma análise de discurso sobre liberdade e não monogamia. Por último, temos Paloma Heimberg. Ela tem 26 anos, é estudante de Medicina Veterinária na Universidade de São Paulo e tem um relacionamento monogâmico há 6 anos e 10 meses. Esta é a primeira parte deste debate, sendo que a continuação você ouve na semana que vem. Todas as formas de amor. Sejam todos bem-vindos. E para começar o debate, explicando para os nossos ouvintes quais são essas formas de amar, vamos ouvir agora uma reportagem de Giovana Querido sobre o assunto. O que vão dizer de nós? Se os pais de Deus e coisas tais, quando virem rumores do nosso amor. Antes de falarmos de poliamor, precisamos entender primeiro como se constrói histórica e socialmente o contexto do amor. O amor romântico surge no século XIX como uma possibilidade de libertação. Por meio da literatura, o romantismo surge em contraposição à racionalização excessiva do iluminismo. Se na Idade da Razão, os homens consideravam o amor um passatempo, no século XIX passa a considerar o amor uma finalidade nobre da vida. E é nesse contexto que os romances literários vão propor novos sentimentos e o casamento vai passar a ser uma condição para a felicidade. Dessa forma, é construído o mito de um amor doméstico, puritano, casto, controlado e cauteloso, ou seja, o amor perfeito para a burguesia. E se as mudanças sociais no século XX já assustaram devido à velocidade que ocorreram, no século XXI a tecnologia e a globalização aumentam ainda mais a velocidade dessas mudanças. O amor romântico começa a sair de cena, assim como a ideia de exclusividade. Nesse contexto surge o poliamor, relações amorosas e ou sexuais que envolvam mais de 2 pessoas com o consentimento de todas as envolvidas. O sentimento amor passa a ser o centro das relações afetivas. O poliamor nasce do entendimento de que o amor não pode ser forçado, direcionado ou impedido de ser sentido. Para os poliamoristas, é possível e válido manter relações íntimas e ou sexuais com múltiplos parceiros simultaneamente. O termo original da palavra, polyamory, surgiu nos Estados Unidos em 1990 no Glossário de Terminologia Relacional, escrito pela Igreja de Todos os Mundos, uma instituição neopagã. A palavra ficou inicialmente restrita a um público específico. Em 1922, começa a aparecer grupos de discussões pela internet que buscavam solucionar problemas práticos amorosos, como até um sinônimo de não monogamia. E foi a partir da internet, então, que o termo se espalhou pelo mundo. Hoje, o termo poliamor é importante, portanto, para nomear relações que não se encaixam na forma como o amor tem sido construído socialmente. Poliamor não é monogamia, pois pressupõe uma relação com mais de uma parceira, mas também não é necessariamente o contrário aos princípios monogâmicos,
pois o construto principal da monogamia é a fidelidade, e ela também pode fazer parte desse contrato social. A Mayumi Sato, sócia-diretora da maior rede social de sexo do Brasil, o Sexlog TV, conversou com a gente sobre isso. É que a gente nunca questione se ela faz sentido para nós mesmos ou para outras pessoas, né? Então, questionar em si a monogamia já é uma atitude que desafia o status quo. Mas é como questionar padrões impostos pela nossa identidade de gênero ou a maneira como a gente se relaciona com questões de consumo. Em geral, a sociedade não enxerga esses questionamentos como algo positivo, algo que vá trazer alguma mudança que beneficie a todos. Mas essa já é uma realidade. Ainda bem que a gente está num momento em que dificilmente a gente vai passar a vida inteira sem olhar para alguns padrões de comportamento e sem questioná-los também. Independente dos valores atribuídos aos poliamoristas, o poliamor se contrapõe aos mecanismos do amor romântico tradicional, por aceitar que o ser humano é capaz de amar mais de uma pessoa. Admite a variedade de sentimentos que se desenvolvem em relação a várias pessoas e que vão além de uma relação sexual. O poliamor amplia de forma inovadora o modo de sentir o amor, e como tudo que é novo, impacta e traz resistência, gerando certos preconceitos que a Mayumi nos contou. O principal estereótipo para mim é o de que são relações incompletas. Como se relacionar com mais de uma pessoa fizesse com que essas relações fossem pela metade, ou não tão profundas, ou menos significativas do que relações exclusivas. Eu não acredito nisso, eu acho que a gente é capaz de ter relações completas com diversas pessoas, e aí não tô falando só de poliamor, né? Quando a gente olha para nossas relações com os nossos amigos, nossos parentes, a gente consegue fazer isso em várias instâncias, então por que não fazer isso romanticamente também? Nesse sentido, viver o poliamor em uma sociedade que idealiza o amor romântico, patriarcal, heteronormativo e de monogamia compulsória, exige dos poliamoristas constante enfrentamento e desconstrução das pressões sociais que envolvem sua compreensão de amor. Antes de mais nada, precisa se assumir como poliamoristas. A Mayumi falou um pouco sobre isso. A primeira grande dificuldade é se assumir. É a autoaceitação, entender que são sentimentos válidos que a gente está sentindo, que não necessariamente são conflitantes, que eles não são fruto de confusão ou insegurança, por exemplo. Acho que toda grande mudança nossa, assim, que impacta na nossa relação social, na nossa relação com o mundo, com a família, parte desse primeiro desafio que é a autoaceitação, né? A partir daí vem o problema de encontrar pessoas com quem você possa explorar esses assuntos. Assim, e explorar de uma maneira sem preconceito, sabendo que você pode estar pensando uma coisa hoje, talvez você explore alguma questão e mude de ideia amanhã e que tá tudo bem, são pessoas que vão entender que você tá numa fase de aprendizado. Então, encontrar um grupo ou pessoas, amigos, que você possa explorar esses assuntos é sempre um desafio. E, por fim, falar abertamente sobre essas questões e se assumir socialmente como poliamorista, né? Para a família, para as pessoas do trabalho, é um sair do armário também que exige muito esforço. E coragem também, né? É esforço, coragem, resiliência, força. Não é um processo fácil e rápido e, infelizmente, não são todas as pessoas ao seu redor que vão compreender o que está acontecendo. Ninguém vai poder querer nos dizer como amar. Felipe, começando com você. Explique para os nossos ouvintes como funciona o seu relacionamento. No vídeo em que você e a Isabela contam sobre a relação de vocês falam que não se trata de um relacionamento aberto. Conta mais um pouquinho pra gente. Bom, o meu relacionamento com a Isabela é um relacionamento poliamor, que ele funciona de um jeito que a gente tá junto, mas a gente não tem uma hierarquia no relacionamento. E a gente não tem uma prioridade. Então, isso quer dizer que a gente pode se envolver com qualquer outra pessoa, ou quaisquer outras pessoas, e que na hora que a gente estiver envolvido com outras pessoas, além só de nós dois, a gente não tem uma prioridade. Então, não quer dizer que tem um relacionamento principal e outros relacionamentos secundários. Todos os relacionamentos estão no mesmo nível de igualdade, digamos assim. E Paloma, você e o seu namorado já tentaram algum tipo de relacionamento poliafetivo ou aberto? Não, em nenhum momento.
Nosso relacionamento é estritamente monogâmico, do começo até os dias de hoje. Mas vocês já tentaram esse tipo de relacionamento, de mudar o relacionamento? A gente já conversou alguma coisa a respeito, mas não conseguimos estabelecer, de repente, algum parâmetro ou entrar em algum acordo sobre o que seria melhor para o nosso relacionamento de maneira que não nos afetasse. Então, a gente não chegou a conclusão nenhuma e decidimos que seria melhor ficarmos do jeito que estamos como é hoje. E, Fernanda, o título da sua monografia fala de liberdade e não monogamia. Para você, não existe liberdade em relacionamentos monogâmicos? Já entrando nessa questão. Eu acho que se confunde muito essa ideia de que você só vai achar a liberdade na não monogamia. Mas a liberdade não se constrói necessariamente nessa ponta. Então, eu acho que a gente possivelmente consegue uma liberdade numa relação não monogâmica também, mas isso é muito complicado porque a gente primeiro tem que perguntar o que é a liberdade. De qual liberdade você está falando. Então, se você vai partir do pressuposto que a liberdade é a pessoa fazer o que ela está com vontade de fazer, um casal que se define monogâmico e quer ser isso, eles estão tendo liberdade para vivenciar isso. E o que é poliamoroso, ele está fazendo o que ele quer, então ele está tendo liberdade. Mas quando a gente pensa nesse conceito cientificamente, a gente vai ver também essa contradição, porque existem teóricos falando que a liberdade só existe quando a pessoa não precisa se preocupar com isso e que se a gente colocasse, mesmo em pauta, se você tira da sociedade essa estrutura da monogamia, se a monogamia não precisa existir, é provável que essa liberdade seria realizada também na não monogamia, porque isso não seria um problema. Então, é difícil responder essa questão. Eu acho que, atualmente, olhando as atuais condições, a liberdade está existindo nos dois, porque as pessoas estão de acordo. Mas, e aí? Se a gente muda essa estrutura da sociedade, se o relacionamento monogâmico não importa mais, o que vai acontecer? O que vai existir? Não sei. Felipe e Paloma, o que vocês pensam com essa questão da liberdade no relacionamento de vocês? Pode ser no sentido de relacionamento monogâmico não ser tão liberal, tão liberto, quanto um relacionamento poliafetivo. Não, eu acho que o relacionamento monogâmico, ele é basicamente uma construção social. Então, a partir desse momento fica um pouco complicado você sair um pouco dessa bolha, sabe? Fazer algo diferente, porque as pessoas não vão compreender e vai gerar, de certo modo, assim, um preconceito, né? A gente conversar entre nós dois já é um assunto meio complexo, meio difícil. Quem dirá explicar isso para terceiros. Então, tem essa questão social e familiar também, até porque as nossas famílias são bem tradicionais. E por mais que a gente não tenha tanto esses pensamentos tão conservadores assim, de modo que a gente aceite que as outras pessoas tenham, não tenha reações adversas, mas que pra gente ainda continua sendo uma dificuldade, né? A gente já conversou a respeito, mas estamos felizes assim e pretendemos ficar assim. E pra você, Felipe, essa questão da liberdade? Cara, eu acho que a liberdade dentro de um relacionamento, ela é particular daquele relacionamento, né? Acho que não dá pra dizer que um relacionamento específico é mais livre que o outro, né? Eu acho que cada relacionamento é um relacionamento. Você pode estar se sentindo preso num relacionamento monogâmico ou num relacionamento poliamor. Ou você pode estar super livre, super bem num relacionamento de qualquer natureza também. Então, acho que isso é mais particular de cada relacionamento em si e não da natureza desse relacionamento. E, Felipe, só pra explicar um pouquinho mais pra gente, que você falou no vídeo que o seu relacionamento não é aberto. Isso. Mas aqui você falou que você pode se relacionar com outras pessoas. Essa questão da hierarquia, o que diferencia do relacionamento aberto? É que um relacionamento aberto é meio difícil falar sobre teoria, né? Porque existe pouca gente falando, escrevendo sobre isso. Mas um relacionamento aberto, assim como a gente vê normalmente, é aquele relacionamento onde você tem um relacionamento principal, que seria, por exemplo, vou usar como exemplo o meu relacionamento. Se o meu relacionamento com a Isabela fosse aberto, simplesmente. A gente seria prioridade um do outro, mas a gente poderia, por exemplo, sair e ficar com outras pessoas, transar com outras pessoas, só que a gente não poderia se envolver emocionalmente.
porque aquele relacionamento ali continua sendo prioridade. Então, na hora que tem um evento de família, por exemplo, quem que eu vou levar? Ah, vai ser sempre a Isabela. Só que o nosso relacionamento não funciona assim. Então, acho que para dar uma situada, a Isabela tem um outro namorado, que é o Gabriel. E às vezes a gente faz coisas os três juntos, às vezes não. E aí é assim que funciona. Então, quando a Isabela tem um evento que ela só pode levar uma pessoa, ela vai ver quem ela tá afim de levar e é isso aí. Entendi. Vamos passar agora pro segundo bloco? Vamos. A opinião das ruas. Só para situar novamente, estamos fazendo um programa especial sobre mono e poliafetividade. Para o debate ficar ainda melhor, estamos aqui no estúdio com Felipe Luz, Paloma Heimberg e Fernanda Ramos Varela. Até agora, falamos sobre a vivência do poliamor por pessoas que estão familiarizadas com esse universo. Mas o que pensam as pessoas da rua? Nossa repórter Beatriz Arruda saiu pelas calçadas de São Paulo para saber o que pensa a população que é contra esse tipo de relacionamento. O que você acha de relacionamentos poliafetivos? Eu acho meio estranho, isso aí não daria certo, não. Eu não saberia dividir meu marido com outra pessoa, não funciona. Não acho correto. Se você tá com uma pessoa é porque você ama ela, então você tem que respeitar e ela respeitar você. Acho errado, porque a pessoa tem que ser fiel, né? Eu penso assim, que é errado, por causa que não existe dois amores. Existe só um amor, uma pessoa que você fica a vida inteira, igual eu. Se eu encontrar uma pessoa, eu quero viver a minha vida até a morte separar. Uma falta de vergonha na cara, né? Deus fez Adão e Eva, né? Agora, se as pessoas estão querendo colocar mais Eva, mais Adão no meio da relação... Eu acho que não é uma coisa justa, não é, né? Mas hoje eu acho que a maioria são assim, né? Eu não concordo. Acho que tem que ser um só. Eu tenho 63 anos, então eu sou de antigamente, né? Não sou na idade de vocês, que tudo pode, né? Não é correto, né? As próprias leis do país não permitem que você tenha dois maridos, dois namorados, né? Olha, eu sou bem a moda antiga, só 2 pessoas. 3 não dá, não tem como. Eu acho que é um desrespeito com ambas as partes, ter mais de um relacionamento. Olha, deu pra perceber pelas opiniões como ainda há muito preconceito e senso comum, né, das pessoas sobre o assunto. Por que vocês acham que é tão difícil assimilar essas diferentes formas de amor? Bem, eu acho que é isso, é a moral definindo o que essas pessoas acreditam, mas a gente está repetindo uma estrutura social que define a monogamia como o relacionamento possível e certo. Então, a gente ainda está preso nesse senso comum. Eu achei muito interessante algumas falas, porque alguém falou sobre não ser justo, alguém falou sobre o relacionamento é um com o outro, porque é aí que você encontra uma completude, mas a gente está partindo, então, do pressuposto de indivíduos pela metade, e não tem ninguém pela metade. As pessoas são inteiras, e eu acho que isso é muito do que o poliamor e a rede fala. Você é inteiro, e você não tem que achar no outro algo que te complete. Você vai achar no outro algo que você goste, você vai estar no outro porque você quer estar com essa outra pessoa, e ela não necessariamente tem que ser tudo para você. Eventualmente, ela não tem que ter essa necessidade de atender todas as suas. Na realidade, ela te completa, né? Então, ela não deveria. A gente busca essa completude. Então, eu acho que essas falas estão muito presas nisso, assim. Eu sou uma metade que vou achar uma outra metade perfeita, mas, na realidade, isso existe? Eu acredito, já analisando a questão, assim, que enquanto tá nesse campo do moral, a gente vai cair sempre nessa relação do errado, porque a gente tem uma moral que é maior do que a gente, que tá levando a gente a vivenciar essa estrutura como correta. E eu também acredito que o indivíduo, ele é completo, então o outro não tem que completar. Então, isso ficou bem claro nessas falas, assim. Outra coisa que eu achei interessante é que uma das pessoas falou, bem, o Estado não deixa 2 pessoas casarem.
é mais do que 2 pessoas casarem. É verdade, o Estado não deixa, mas se... E a gente já viu alguns relatos nas últimas semanas. Se eu tenho lá um casamento, tive uma filha, me separei e agora tenho um padrasto e essa criança quer o nome desse padrasto na certidão, já estão aceitando. Aconteceu com a filha da Kelly Key. Então, por que ela pode ter na certidão 2 pais e uma mãe? E por que uma relação poligâmica não pode ter 3 pessoas? Qual a diferença desse documento? Já tem várias uniões estáveis entre mais de 2 pessoas que estão feitas de forma super legal. Então, na verdade, a lei permite sim. Então, permite, mas a sociedade não ainda tem a dificuldade de reconhecer, né? A gente fica no campo da legislação deixando. A gente tem inclusive, vários estudos do campo do direito sobre essa situação, mas a gente ainda tem na sociedade falando, mas e daí que a lei permite se a gente não reconhece? É sempre um embate, né? E aí, essa é a pergunta que fica, mas a sociedade tem que reconhecer ou não cabe a essas pessoas entrarem nesse campo? Não diz respeito a elas? Então, é complexo. Eu acho que tem muitas coisas, né, que, influenciam as pessoas a pensarem desse jeito. Mas eu acho que uma das coisas é que esse ideal do amor romântico, amor burguês, ele cria muito uma coisa de que a partir do momento que você está no relacionamento, todo o seu tempo tem que ser em prol daquela outra pessoa. Então, isso que você ouve muitas pessoas falarem, não quero dividir meu marido. Na verdade, você não quer dividir o seu marido porque você acha que, enquanto você está ali com ele, todo o tempo dele tem que ser seu e todo o seu tempo tem que ser dele. Mas, na verdade, você já divide seu marido porque vocês não passam 24 horas por dia juntos. E se passam juntos, com certeza não estão pensando um no outro o tempo todo. E eu concordo muito com isso que você falou sobre que a gente já é completo, né? E eu acho que tem um pouco isso também. Porque a partir do momento que você acha que aquela pessoa precisa dedicar o tempo dela inteiro pra você e que você precisa dedicar o seu tempo inteiro pra aquela pessoa, você tá entendendo que vocês só vão existir juntos. E, na verdade, independente da natureza do relacionamento, isso não é verdade. Tanto que qualquer relacionamento de qualquer natureza pode acabar a qualquer momento, você vai sofrer, mas você vai sobreviver e vai continuar com a vida. Nessa questão trazendo a sociedade, vocês acham que existe algum tipo de falta de informação, falta de vivência? O que pode gerar isso na cabeça das pessoas? Paloma, você que tem um relacionamento monogâmico e vê esse tipo de opinião contra relacionamentos poliafetivos, o que você pensa sobre isso? Eu acho que as pessoas deveriam procurar um pouco mais se inteirar do que está acontecendo, embora elas não vivam isso, tentar conhecer o que o outro pensa. Mas tem muito a ver com que esse indivíduo enxerga nele e no que vê na outra pessoa, entendeu? Você não reconhecer ou você simplesmente não deixar com que as outras pessoas vivam o que elas querem viver, você também está sendo um pouco preconceituoso e individualista, porque o que você pensa não é necessariamente certo. O meu relacionamento é monogâmico, eu vivo bem assim com meu namorado, mas o do Felipe tá bem, eles vivem bem com a Isabela, é isso? Então, por mais que não seja bom para mim, está sendo bom para ele. E é o que importa. As pessoas poderiam, de repente, tentar entender o que as outras pessoas pensam, independente de ela achar que aquilo é errado, né? Porque você vê quantos pais de família que vivem um relacionamento bom, duradouro, e não tá em outros lugares conhecendo outras pessoas, traindo suas esposas e permitindo que o seu relacionamento dito monogâmico termine em decorrência de uma traição, né? Então, dizer que você é monogâmico e assumir essa identidade quando, na verdade, você está sendo feliz fora do relacionamento, não é esse certo, né? Não é o certo que as pessoas dizem atuar, né? Ser monogâmico e tudo. E criticar ainda um relacionamento que você também vive, mas você se apropria de um outro nome, né? Você trai a sua mulher, mas você é monogâmico. Então, você não está sendo tão monogâmico, você só está sendo desleal com a sua companheira, com o seu companheiro. E nas falas, eles citam várias coisas que influenciam o pensamento deles, né? Uma pessoa cita Deus, o outro cita Adão e Eva, e que a gente sabe que está ligado a crenças milenares. Falou até da moral.
E outra pessoa também cita as leis do Brasil, que a gente já comentou aqui um pouquinho, que as pessoas pensam que ela proíbe totalmente esses relacionamentos poligâmicos. As leis proíbem, de fato, relacionamentos poligâmicos, mas não relacionamentos não monogâmicos. Felipe, como é que você lida com essas opiniões? Por exemplo, quando a pessoa chega pra você e fala alguma coisa relacionada, por exemplo, à lei ou a Adão e Eva, como você tenta explicar pra ela essas coisas? Olha, sinceramente, eu vivo num círculo muito privilegiado. Então, eu não tenho esse confrontamento no meu dia a dia. E tanto que quando a gente fez o vídeo e tal, isso era uma coisa que a gente ficou muito, muito preocupado, assim, porque a gente vive uma vida normal, né? Então, assim, a gente sai de casa, a gente trabalha, a gente vai no bar, a gente frequenta os mesmos lugares. E a gente não sabia o que ia acontecer, né? A partir do momento que a gente se coloca publicamente como um casal não monogâmico. Mas, por algum motivo, por muita sorte, eu não tive nenhum problema. E todos os lugares que a gente frequentava sempre, todos os nossos amigos, nossos amigos a maioria já sabiam, né? Mas todos os lugares que a gente frequentava, assim, que a gente ia muito, todo mundo achou o máximo o vídeo, todo mundo falou... todo mundo foi muito compreensivo, assim, e apoiou muito a gente. Então, no meu dia a dia, eu não tenho esse confrontamento. Eu acabo que tenho esse confrontamento mais na internet, porque como a gente tá na internet como pessoas públicas, a gente recebe muito hate. Ou em eventos como esse aqui, que a gente tá agora, que aí a gente levanta essa discussão e aí começa a pensar um pouco mais sobre esses temas específicos, né? Sobre legislação, mas esse lance da igreja, assim, eu acho que no meu círculo social, ninguém pensa, ou poucas pessoas pensam na igreja como essa instituição que rege a sua vida mesmo. E acho que quem pensa talvez não teria coragem de chegar e falar na minha cara, assim. Mas essa questão da lei, eu fiquei curiosa. Você falou que a lei proíbe relacionamentos poligâmicos, mas não relacionamentos não monogâmicos? Isso, é porque, na verdade, quando a pessoa fala que a lei não permite, é porque um relacionamento poligâmico, na verdade, ele é um casamento de um homem com várias mulheres, normalmente. Que é uma coisa que está super ligada à religião também. E isso, se não me engano, a lei brasileira realmente não permite que você tenha um casamento mesmo, um papel assinado dessa maneira. Mas a lei não prevê nada sobre você ter dois relacionamentos separados, independentes, que não tenham nada a ver um com o outro. Porque num relacionamento poligâmico, inclusive, as pessoas estão ali, a hierarquia funciona com o homem no topo, assim, e as mulheres abaixo. Mas as mulheres, por exemplo, elas não têm nem contato uma com a outra, normalmente. Então, enfim, um relacionamento bem problemático, assim, que acho que em 2018 faz bem pouco sentido. Mas um relacionamento não monogâmico, ou um relacionamento envolvendo mais de duas pessoas, entre três pessoas, né? Porque um relacionamento poligâmico, ele não é entre as três pessoas, ele é do homem com uma e do homem com a outra. Mas esses outros modelos de relacionamento ou outros modelos de família estão começando a ganhar um pouco mais de espaço, assim. Tem até algumas organizações que lutam, assim, para que isso não seja para que a lei não seja tão dura em cima desse tipo de coisa. Porque, no final das contas, se você assinar um contrato com um advogado e reconhecer em cartório e tudo mais, ele vai ter o mesmo valor legal de um casamento. Então, qual é a real diferença, né? Esta é a primeira parte deste debate, sendo que a continuação você ouve na semana que vem. Nossos agradecimentos aos convidados Felipe Luz, Paloma Heimberg e Fernanda Ramos Varela pela participação, por estarem aqui conosco esclarecendo os vieses desse tema tão importante. E as músicas que vocês ouviram no programa foram O Seu Amor, de Gilberto Gil, e Flutua, de Johnny Hooker. Participaram desse programa como locutoras Ingrid Luiza e Camila Freitas, coordenação Vitória Martins, produção Thaís Ilhéu, reportagens Beatriz Arruda, Carolina Zelt, Giovana Querido e Laís Ribeiro. O seu amor, ame-o e deixe-o livre para amar. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.